Mas o Senhor está te ensinando. O reino de Deus é estabelecido através de homens e mulheres que são forjados no meio da batalha. Deus, é minha oração nessa manhã que o Senhor levante jovens fortes neste lugar, aqui no norte do país. Levanta, Senhor, uma geração que te conhece por experiência, por revelação na palavra. Chega de movimentos superficiais da nossa nação, ó Deus. Chega de movimentos rasos. Mas levanta um povo que anda com o Senhor no quarto, que ouve a sua voz e carrega os teus encargos no coração. Deus, eu sei que esses são dias de oportunidades. O Espírito de Deus te diz, meu irmão, são dias de oportunidades. A noite vem, e quando ela chegar, nós não vamos poder mais trabalhar. Precisamos correr enquanto é dia. Eu profetizo desde já na sua vida um liberar de ousadia, de unção, de autoridade, de poder. Profetizo que quando você for embora desta conferência, um senso de responsabilidade, um senso de temor e de oportunidade estará tomando conta do seu coração. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu quero profetizar que nesses dias você vai desistir das coisas de menino. Você não vai falar mais como criança, você não vai agir mais como criança, você não vai pensar mais como criança, mas você vai falar, você vai pensar, você vai agir conformado com a palavra de Deus, vai falar da parte de Deus, vai agir da parte de Deus, que o Espírito de Deus vai te levar para um outro nível de maturidade, para a obra que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. Oh, em nome de Jesus. Abre os seus olhos, olha para cá. Não converse. Interessante, raramente eu começo a ministrar dessa maneira, mas eu vejo às vezes que Deus inverteu aqui nessa manhã, porque Ele quer chamar a sua atenção. Deus quer chamar a sua atenção. Você ainda talvez é tão novo, adolescente, um jovem. A característica dos jovens é apenas levar a vida na brincadeira. Ainda que a vida cristã é sim uma grande diversão, no sentido de ser alegria, paz, gozo, mas é por outro lado, ela é feita com seriedade nas nossas posturas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Deus quer usar você, meu irmão. Mas eu preciso sempre lembrar a pergunta-chave. O que você tem feito? Olha para cá. O que você tem feito com os seus poucos dias na terra? O que você tem gasto os seus poucos anos nessa terra? Qual é a sua decisão? Qual vai ser a história que
vai ser lida a seu respeito no final da sua vida? O que vai se dizer a seu respeito? Você vai ser apenas mais um? Ou hoje você vai tomar a decisão de fazer parte da história do mover que Deus está fazendo no nosso país? Os próximos 10 anos são os anos da oportunidade. O Brasil, amém, está prosperando. Daqui 10 anos a história cultural, financeira do Brasil será outra. Mas isso não é sarar a nação. Ao contrário do que você imagina. Quanto mais próximo e mais estudado, mais as portas vão se fechar. Eu quero que a bênção de Deus venha sobre o Brasil. Mas mais do que isso, eu quero que o Brasil seja salvo. E nós temos talvez a última fase da grande oportunidade de tocar essa nação. Daqui 10 anos, muitas oportunidades que estão abertas diante de nós hoje, talvez não estarão mais. Por isso tem que ter uma urgência no seu coração. Pode se assentar com esse coração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 24. A Bíblia diz, Mateus 16, verso 24: Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Se foi o chamado mais honesto que um homem pode fazer, quando nós chamamos alguém para caminhar com um propósito claro, e com um preço na luz a se pagar para participar da obra de Deus. Antes que eu me esqueça, eu sou muito desligado com essas coisas, irmãos. Às vezes eu me esqueço de falar as coisas, eu nem lembrei de trazer nada para os irmãos de livro, nem nada. Alguém me perguntou, eu falei, não lembrei. Eu não me lembro dessas coisas, honestamente. Não é o meu foco. Mas me perdoe, depois a gente envia. Mas eu quero lembrar os irmãos, quero fazer um convite. Esse ano, muitos irmãos, quantos irmãos já foram lá em Goiânia, na conferência? Muitos, né? Glória a Deus. Vocês são sempre a maior caravana que vai para Goiânia. Eu sempre me sinto constrangido com os irmãos, e é um dos motivos pelos quais eu venho aqui também, para retribuir. Mas esse ano nós vamos dar um salto de um grande desafio. E há uma grande expectativa no nosso coração, porque é algo que nós nunca fizemos, e nem sei se foi feito no Brasil também. Porque nós estamos indo para o estádio Serra Dourada, e nós vamos fazer uma conferência com 50 mil jovens lá. E além de ser uma conferência muito grande no estádio, que vai durar 12, 14 horas seguidas, ela também vai ser uma conferência diferente, porque ela vai começar às 4 da tarde e vai terminar às 6 da manhã. Então nós vamos virar uma noite, a madrugada inteira diante de Deus. Você vai dormir de dia. Aí alguém falou, será que não tem perigo do povo dormir à noite? Falei, com 50 mil pessoas com fome de Deus, duvido que vai te dar sono. Vai ser algo histórico. E alguns momentos são muito especiais. Alguém fala, pastor, é só uma conferência. O pastor Walter estava me contando que alguém perguntou, mas pastor, você acha mesmo que vale a pena toda essa estrutura para um dia?
O cego faz essa pergunta. Ele esquece que uma noite, um momento na presença do rei pode mudar a história todinha. Isso é vento? É vento que tá esse barulhão? É carro de vento. Vale a pena. Esse dia pode ser um dia memorável. Então eu quero te falar, existem algumas situações que nós precisamos de pagar o preço para participar. Preço não só de dinheiro, que às vezes nem é o mais complicado, mas a decisão, a disposição. Sei que nós estamos longe, 2.000 quilômetros daqui, mas eu queria te convidar a se programar. Vai ser no dia 7 de setembro, é um feriado, sexta-feira. Pode sair daqui talvez, eu não sei se dá tempo, porque eu não sei quanto tempo que leva de ônibus. 2 dias, né? Mas se programar com tempo, você pode participar. Chegar lá, que seja na sexta tarde, passar a noite e vir embora capotado no outro dia. Dorme, acorda aqui, né? Mas eu queria te convidar para estar com a gente, anotar isso aí na sua agenda, fazer disso um alvo de oração. Deus, eu quero ir lá, 7 de setembro de 2012, lá em Goiânia, no estado de Serra Dourada. Nós vamos reunir irmãos do mundo inteiro lá, não só do Brasil. É uma grande conferência de avivamento. Faz ideia, que não vai ser aquele estádio tomado de pessoas clamando a Deus pelo Brasil, em oração, um mar de gente orando. E uma noite dessa, Deus pode mudar a história da sua vida. Eu queria que você orasse, que você conversasse com o seu pastor, com seu pai, com a sua mãe, convidasse ele para ir. É uma conferência de avivamento, não é só para jovem, é para quem tem fome de Deus. Eu queria que você estivesse lá conosco. Quantos gostariam? Não estou falando, hoje talvez você não tenha condição, mas você gostaria de ir? Honestamente. Quantos acreditam que se você crer e orar, Deus pode te levar? Há limites para Deus, mas você tem que ter uma decisão de querer ir. Sem contar os muitos casamentos que saem de lá também, né? Isso é só um detalhe. Mas amém. Eu quero voltar para cá, compartilhar com você alguns princípios nessa manhã. Eu vou estar com os irmãos só nessa manhã, não dá para ficar mais. Mas eu queria compartilhar alguns princípios genuínos do mover de Deus. Se nós queremos participar de um mover real, que eu acho que não tem nada mais frustrante do que você gastar tempo, gastar a sua vida, gastar o seu dinheiro. Você quer mudar um pouco? Já estava feliz com essa caixa aqui, mas... Obrigado, irmão. Não tem nada mais frustrante do que você gastar tanto tempo, energia, e no final da história descobrir que você estava fazendo a coisa errada, ou que tudo aquilo era só uma empolgação humana. Nós queremos... Eu não quero perder a minha chance de chegar lá diante de Deus e Deus falar para mim: não, muito bom, você fez tudo com muita honestidade, mas não era o que eu queria. Não era genuíno. Era só alma, era só aparência, era só emoção. Nós queremos participar de uma obra genuína. Os Radicais Livres, que é um mover de Deus interdenominacional, que é dele, tem essa visão de realmente participar de algo que é genuíno, que é de Deus. Eu nasci em um mover assim, eu fui tocado em ambientes assim. Eu não consigo viver se for para ser de outra maneira. Olha para cá, quem um dia nadou em águas profundas, jamais vai se satisfazer nas rasuras. E a grande estratégia do diabo nessa geração chama-se superficialidade.
prender a igreja na rasura, prender a igreja em palavras de efeito, para animar o povo, mas jamais nos permitir entrar em coisas profundas que vão verdadeiramente fazer diferença no reino de Deus. Tem um pastor que nós acompanhamos dentro da associação de igrejas. Ele era lá de São Paulo, uma cidade de São Paulo. Não vou colocar detalhes aqui para não expor também, mas ele conta um testemunho muito sério. Olha para você ver. Ele tinha uma igreja de 2.000 membros. Ele tinha um programa de televisão e ele movimentava grandes campanhas com 2.000 mais pessoas todas as semanas. E talvez eram várias reuniões por dia. E aí uma denominação abriu lá uma igreja nessa cidade, era uma cidade grande lá de São Paulo, comprou o canal de televisão e a rádio e tirou ele. Tirou o programa de televisão dele e o programa de rádio dele. Sei que você, ao ouvir isso, você já fica assim indignado, mas acredite em mim, foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Vai entender no final. Quando o programa de televisão acabou e o do rádio foi tirado do ar, imediatamente as reuniões dele, que tinham 2.000 pessoas, caiu para 200. E ele ficou muito frustrado. Não estava dando nem isso, 100 e poucas pessoas, porque ele ficou chocado por ver que toda aquela movimentação de gente era só algo superficial, não tinha raiz. O povo estava ali apenas atrás da bênção, estava ali só atrás de receber algo para si, mas de fato não tinha ninguém interessado em Deus. A obra dele estava em cima da mídia, não estava fundamentado em Deus. E ele ficou em crise, ele foi orar, ele foi jejuar, ele é pastor, é homem de Deus, ele tem um chamado. Ele falou: Deus, o que eu estou fazendo? O que é isso? Eu estou aqui pensando que eu estou fazendo obra genuína, a hora que eu perco a mídia, o povo vai embora. Que igreja é essa? Que nível de compromisso que esse povo tinha? Não tinha nenhum. Ficou mal pra caramba. E aí começou a orar, começou a buscar em Deus, e o Espírito de Deus conduziu ele a realmente entender que nós somos um reino de sacerdotes, que ele precisava ter discípulos, que ele precisava viver os valores da palavra de Deus, que ele precisava edificar a igreja, que precisava de ministrar e andar com pessoas realmente que queriam a obra de Deus, não apenas a mão de Deus. E aí acabou que ele foi lendo, procurando, orando, e começou então a trabalhar com as células, levantar líderes, discípulos. Nessa ocasião, com 100 e poucos irmãos, se associou com a gente, e aí começou a orar mesmo, jejuar com aquele povo pequeno ali. Mas ele já estava ali talvez depois com 200 e poucos irmãos, ainda pequeno, mas agora jejuando, orando, fazendo discípulos, treinando líderes, ministrando, criando um exército. Era outra igreja, investindo realmente para ministrar a palavra, criar raízes, valores, treinar a liderança, abrir espaço para as pessoas, trazer mover de Deus com jejum, com oração, com clamor. Aí ele disse que um dia ele estava lá e de repente uma das pessoas que no passado trabalhava com ele, chegou até a ser obreiro, chegou endemoniado, e o diabo falou com ele: eu quero falar com você.